Olá, pessoal. Hoje a gente vai gravar para vocês a vigésima primeira aula de filosofia, tá? É a primeira do segundo semestre, depois daquele recadinho que eu deixei para vocês em relação à formação de nota e as avaliações, né? Lembrando, não adianta entregar questionário de módulo. Aquele monte de alternativa ali. Tinha gente que entregava aquela folhinha para mim só com A, B, A, D, C, D, enfim, só as respostas e o nome numa folha de caderno, de qualquer jeito, entendeu? Aquilo não adianta, não forma não. Mas vamos lá. Gente, o módulo 21 da apostila de vocês de filosofia fala sobre a patrística. Gente, a patrística foi uma corrente filosófica que se estendeu do século I até o século V, mais ou menos. Porque os pensadores do início do cristianismo, gente, precisavam. Aliás, eles não precisavam, eles perceberam a necessidade de criar uma corrente filosófica, né, um sustentáculo filosófico que pudesse ser raciocinado, né, que pudesse convencer quem raciocinasse a respeito da origem do cristianismo, tá? Porque, assim, como acho que a grande maioria de nós sabe, o advento de Jesus Cristo, as palavras de Jesus Cristo, que foram escritas pelos apóstolos que escreveram a Vulgata Canônica, ou seja, os 4 livros aprovados pela Igreja Católica para serem os formadores da Novo Testamento. Os autores desses livros que escreveram as passagens de Cristo teriam confirmado, né, e retificado, adicionado uma visão um pouquinho mais piedosa, uma visão um pouquinho mais próxima, né, do Messias com o homem, confirmando as profecias do Antigo Testamento, né, dos profetas do Antigo Testamento, antes do ano zero, né, da vinda de Cristo e da crucificação dele, enfim, com 33 anos. Só que isso, gente, não tinha nenhum sustentáculo, não tinha nenhuma estrutura filosófica assim, amparando, né, essas verdades. Então elas tinham que ser acreditadas. Gente, para resumir, essa aula vai ficar bem curta, gente, porque a patrística é uma coisa assim simples de ser entendida, certo? É uma corrente filosófica religiosa do início do cristianismo que procurou dar uma sustentação lógica e racional para a religião, né? Para as dúvidas que poderiam surgir no início do cristianismo. Qual seria o principal questionamento do dogma religioso cristão? O mal, a existência do mal. Ué, então as pessoas poderiam pensar bem assim como eu vou falar para vocês. Se Deus é bom, perfeito, por que existe o mal? Como ele permite que exista o mal? Aí a filosofia entrou justamente através de Santo Agostinho, né? A filosofia entrou para afirmar que o mal seria criado pelo homem, porque o homem tem o livre-arbítrio e a liberdade de ação, né? E possui dentro dele a intenção da maldade. Como?
usando como argumento principal o pecado capital, né? A perda do direito de permanecer no paraíso por Adão e pela Eva, consequentemente, e por querer obter a verdade, né? Para quem conhece as Escrituras, o Gênesis, né? Eu acredito que esteja no livro do Gênesis isso aí a respeito de Adão ter perdido o direito de permanecer no paraíso e ter que viver do seu trabalho, a mulher teria que ter dor para dar à luz, para perpetuar a espécie, tem uma série de castigos que o homem teria sofrido, o primeiro homem, que é o Adão, ia virar a Eva, né? Por ter desobedecido às ordens do Ser Supremo, do Messias, que seria Deus. Então, gente, mesmo com Jesus apaziguando, pregando o perdão e a bondade e a humildade, os filósofos acharam por bem sustentar racionalmente a teoria religiosa, né, o dogma religioso, na verdade, não era uma teoria ainda, afirmando que a maldade e o mal atingiram o homem por conta dele mesmo, por conta do livre-arbítrio dele, por conta da desobediência dele em relação às afirmações, às determinações de Deus. E isso trouxe para o dogma religioso como é que se diz? Uma estrutura de verdade. Porque se o principal questionamento era a existência do mal, esse é o top, né? Existiam muitos questionamentos de pessoas assim, que pretendiam perpetuar o cristianismo. A sustentação filosófica era necessária naquele momento. A teoria religiosa era necessária naquele momento. O dogma não era mais suficiente para quem pensava, né? Quem pensaria? Os filósofos gregos e os seus sucessores. Gente, como é que isso foi desenvolvido? Como é que a teoria filosófica passou a ser desenvolvida para sustentar o dogma religioso? Se baseando na crença grega, se baseando na filosofia grega, né? Assim, mesmo fazendo isso, ainda havia um ponto que entrava em conflito muito grande com a filosofia grega. Era a ressurreição, que nós não vamos entrar em detalhes a respeito da ressurreição, porque muita gente acredita, é pró-ressurreição, e muitas outras pessoas não são. Por isso que a igreja sofreu N de um número altíssimo de cisões, né? Ou seja, de separações. E a igreja cristã acabou tendo assim muitas vertentes diferentes, muitas linhas de raciocínio diferentes. Umas que aboliam a ressurreição, outras que aceitavam a ressurreição, porém não aceitavam a punição pelo pecado, enfim. Começou a haver muita discussão, mas a sustentação filosófica estava presente. A sustentação filosófica cristã, na pessoa de Augusto de Hipona, que é Santo Agostinho agora, trouxe teoria, trouxe raciocínio possível para o dogma religioso,
que era até então encarado como dogma mesmo, né? Ou aceito ou não. E assim, coisa totalmente divina, coisa totalmente extraordinária, né? Sobrenatural, proveniente de um mundo que seria invisível para as pessoas. Agora pensem vocês, né? Com raciocínio, aquela pessoa mais cética, né? Que tem a corrente cética filosófica, né? De lá para cá passou a se multiplicar, né? O número de pessoas céticas que não acreditam em qualquer coisa. Como fica para essas pessoas acreditarem piamente, acreditarem completamente na teoria religiosa, que está escrito na Bíblia, né? Que foi a peregrinação do povo hebreu, fugindo da escravidão no Egito até a terra prometida Canaã. Depois nasceu o Messias, como as profecias determinavam. Aí ele teve uma vida antes de ser sacrificado em nome da humanidade, né? Perdoar para redimir os pecados da humanidade até aquele ponto. Então, tudo isso, para quem é cristão, tranquilo. Agora, para quem não é, para quem faz algum tipo de questionamento, fica difícil. Já com a teoria cristã, com o sustentáculo filosófico, como eu falei, com a estrutura filosófica, mantendo o dogma cristão, fica mais simples de ser estudado, mais simples de ser entendido. Ok? Gente, eu espero ter esclarecido para vocês esse ponto, um tanto quanto delicado, né? Falar sobre as origens do dogma cristão, falar sobre as origens da filosofia cristã, mas acho que nós fizemos o possível sem causar melindre, né? Porque religião, política e futebol, né? O esporte, principalmente concentrado no futebol, são coisas que a gente não discute, não toma partido. Ou seja, nós temos que respeitar a diversidade de opiniões. Cada opinião é válida para aquela pessoa. E nós temos a obrigação cívica, moral e civilizatória, né? Assim, a nossa civilização pede que nós respeitemos os diferentes pontos de vista, né? Que nós não tentemos fazer com que as pessoas pensem como nós. A gente pode até argumentar civilizadamente e respeitar a opinião alheia, sem atacá-la com violência ou com estupidez ou com grosseria. Bom, gente, muito obrigado até agora pela atenção de vocês e bons estudos.